gente vai falar de um assunto muito sério e muito importante. Fiquei muito feliz da gente conseguir colocar esse tema dentro do Fórum Empreendedoras, né? Um fórum que fala sobre empoderamento feminino e fala sobre mulheres. A gente vive uma conjuntura, acho que especialmente nos últimos anos e nesse ano de eleição, né, tão polarizada, em que a discussão está tão acirrada e a gente não se abre muito para o diálogo, para ouvir o outro, né? A gente está num fla-flu aí, principalmente pensando em eleições, mas eu acho que tem assuntos que são inegociáveis, né? E o direito das mulheres é um deles. A gente precisa falar sobre a violência que as mulheres sofrem, porque as mulheres morrem porque são mulheres. Isso é muito sério, e muito sério a gente conseguir promover esse debate, promover a conscientização sobre esse tema. E é com muito orgulho aqui que eu chamo, então, a Raquel Preto. Ela é advogada, doutora, e doutora de verdade, porque tem doutorado pela Faculdade de Direito da USP, e ela também lidera os comitês de combate à violência contra a mulher e o de cultura do Grupo Mulheres do Brasil, da Luísa Helena Trajano, que, inclusive, vai estar aqui amanhã. Então, uma salva de palmas para a Raquel Preto. Boa, tudo bem? Olá, mulheres, tudo bem? Vamos falar sobre violência contra as mulheres. E vamos falar positivamente. Porque a gente está aqui para superar a violência contra as mulheres, ok? Então, vamos a isso. Muito bem, a gente vai fazer um exercício agora de reconhecimento de terreno, ok? Alguém já ouviu um fio-fio andando pelas ruas deste Brasil varonil? Quem não ouviu, levanta a mão. Ela provocava muito. Não me surpreende que apanhe. É uma oferecida, dá para todo mundo. Ô gostosa, vem aqui, vem. Eu me permiti não continuar o que vem depois do ô gostosa, vem aqui. Mas eu acho que todo mundo sabe, quando anda pelas ruas e ouve um negócio desse, o que vem depois do ô gostosa, se é que não começa pior do que isso. Quem aqui já não passou por uma situação dessas, levanta a mão. Ela dá mais que pé de chuchu. Tá na chuva, é para se molhar. Ela estava pedindo encrenca. Está nervosinha porque está com TPM. Essa aí é mal amada, mal comida. Se apanhou é porque merecia. Também com esse decote, queria o quê? Essa admite muitas variações. Também com essa saia, queria o quê? Também vestindo essa roupa transparente, queria o quê? Também, usando essa roupa colada, queria o quê? Quem mandou usar essa saia curta? Como se a violência fosse causa e resultado. Mas como se a causa fôssemos nós. Será que somos nós a causa dessa violência? Ou a causa dessa violência está fora da nossa esfera possível enquanto seres humanos, mulheres? Mas, e se for um homem? Bonitão, hein? Com ele, ninguém brinca. Isso é ambiente de negócio ou de amizade é uma recorrência, né? Charmosão. Se bateu é porque ela merecia. Faz o maior sucesso com a mulherada. É uma pessoa muito firme. Eu tenho poucos homens para perguntar se eles já não ouviram isso, né? Basicamente, estou vendo 2 cinegrafistas, perdão, 1, 2. Algumas pessoas de apoio, mas vocês já ouviram isso, não ouviram? Linha dura, super competente, isso em ambiente de empresa é recorrente, o sujeito é linha dura, super competente. Se uma mulher for linha dura, o que ela é?
Boa, agora nós vamos fazer o jogo de... Eu dou a dica, vocês respondem, ok? Super exigente, ótimo profissional. Se fosse uma mulher super exigente... É bravo, eu adoro essa, é bravo, mas muito correto. Eu normalmente sou considerada brava, mas eu não sou correta. Eu sou chata, estressada, pentelha, pegador. Se fôssemos nós, vem todo zoológico, né? Muito sério e focado. Se a gente é muito sério, o que a gente é? E comedor de novo. Eu sempre fico na dúvida quem é que come quem, né? Por uma questão assim física mesmo. Tenho minhas dúvidas. Mas é um verbo de domínio. É um verbo culturalmente de ação, de domínio. Então, é mais usado lá, não cá. A gente muda isso qualquer dia desse. Vamos falar das raízes do problema? Quais são as raízes desse problema chamado violência contra a mulher? Bom, alguém aqui tem alguma dúvida que isso é um problema? Por sermos mulheres, majoritariamente, eu acho que ninguém aqui vai duvidar que isso é um problema, certo? Mas eu já fiz palestras em que eu fiz essa pergunta, se isso era um problema, com maioria de homens, e eles falaram não, porque eu não pratico violência contra a mulher. E isso é recorrente. Mas isso é do ser humano também, porque nós temos uma dificuldade enorme de fazer o exercício da autocrítica, de olharmos para nós mesmos e conseguirmos perceber que estamos fazendo alguma coisa errada. Principalmente quando esta coisa errada não é reconhecida como errada. E, normalmente, comportamentos não são reconhecidos como errados porque são comportamentos arraigados. E eles são arraigados por quê? Por conta de uma coisa muito importante para a sociedade humana, chamada cultura. Não é educação, é cultura. Culturalmente, temos vetores construídos dentro dos nossos inconscientes que levam a comportamentos quase que automatizados. E isso é tremendamente forte na relação entre gêneros, entre homens e mulheres. Onde começou isso? Começou lá no momento em que a espécie humana lutava pela sobrevivência. Momento Charles Darwin total. Porque é disso que se trata. Em algum momento, lá na Era da Pedra Lascada, ter força física era fundamental para a sobrevivência da espécie. Ter músculo, ter força de domínio físico sobre um animal, sobre um opositor, era fundamental para que o homem do Neandertal pudesse sobreviver. E durante muito tempo essa força física fazia diferença. E sim, nós somos diferentes, graças a Deus. Nós não temos a mesma quantidade de massa muscular, nós não temos a mesma força física que um homem. Ainda que nós nos exercitemos, podemos chegar perto, mas haverá sempre uma diferença. E disso a humanidade tirou partido para sobreviver durante séculos, milênios, na verdade. E isso foi ficando arraigado no inconsciente coletivo desse grupo de dessa espécie que ia sobrevivendo. É muito difícil lutar contra parâmetros culturalmente estabelecidos ao longo de séculos. Eu costumo dizer
que o Brasil não tem um problema de distribuição de renda. Ele tem um problema de falta de vontade de distribuição de renda. Porque distribuir renda é fácil, superar cultura é difícil. De modo que, se aliás temos esse problema e temos, a gente só não consegue resolver porque nós não temos nenhum governante sério e peitudo suficiente para fazer distribuição de renda. Agora, temos ainda muito menos governantes em condições de superar a questão cultural. E essa realmente requereria mais conhecimento, mais coragem e mais seriedade. Mas o fato é que a gente superou esse momento da força física. Nós não precisamos mais de força física para sobreviver. A força que se quer hoje é a força intelectual. É a força da criatividade. É a força da inovação. Hoje, mecanismos tecnológicos são capazes de dar mais efetividade a ações humanas que jamais a força física logrou dar. Só que isso tudo foi levando à construção do que nós chamamos de patriarcado, que é essa construção cultural em que o gênero masculino se sobrepõe e toma os espaços, especialmente os de poder e de decisão, ostensivamente. É esta cultura que releva o gênero masculino como se ele fosse melhor ou mais importante que o gênero feminino. E, gente, vamos só combinar uma coisa? O patriarcado leva a um subproduto comportamental, que é o famoso machismo. E ninguém aqui quer ser feminista. Quer dizer, algumas podem querer. Eu sou feminista e eu tenho feito questão de distinguir o feminismo do femismo. O feminismo é o oposto do machismo. O feminismo seria aquela crença de que o feminino é mais relevante, é mais importante que o masculino e que o feminismo deveria prevalecer. Nós, feministas, não queremos isso. Nós queremos o quê? Igualdade. Ser feminista é lutar pela igualdade. Ah, e por que falam tão mal? Intriga da oposição, né? Quem aqui mexe com marketing? Lógico que o grupo de lá quer falar mal do grupo de cá. Nós estamos lutando por espaço. É uma luta de poder. É a mais essencial luta de poder que hoje se assiste na humanidade contemporaneamente. Não à toa, segundo a ONU, o maior volume de violação de direitos humanos que acontece hoje no planeta Terra é com relação aos direitos humanos de que grupo? Das mulheres. Não é a violação do direito da liberdade à religião sequer. É o desrespeito à condição feminina. A cultura machista, ela vem, então, secularmente reiterada, repetida, introspectada. Há pessoas que viram e falam, mas eu não sou machista. E outra coisa importante que a gente não pode esquecer. Todos somos machistas, inclusive eu. Dói ver uma mulher machista? Dói. Mas o machismo não é uma prerrogativa do homem, porque ele é do ser humano. Ele é um fenômeno cultural. E como fenômeno cultural, ele vai atingir toda a espécie humana. Então, quando a gente encontra a coleguinha que diz que não é feminista, mas está lá na mídia social brigando nas últimas semanas para ver em que candidato não só ela vai votar, mas que ela quer que as coleguinhas votem. Ela está sendo super beneficiada pelo quê? Pelo feminismo. Que ela só vota por causa do movimento feminista.
Aí é que está o X da questão, a dificuldade de reconhecimento de papéis. A dificuldade de reconhecimento crítico desse peso cultural imemorial. E aí essas raízes do problema vão se complicando. O feminino, na cultura machista, nessa estrutura patriarcal, é visto como algo menor, menos relevante. O feminino, ele é visto acoplado ao espaço doméstico, do lar. Para que nós, mulheres, ocupemos a praça pública, muita luta precisou acontecer. A praça pública é dos homens, o jardim das casas é nosso. Segundo o patriarcado. Eu acho que a praça pública agora é nossa também. Vocês não acham? Vocês não acham que nós fazemos bem a praça pública? Temos que lutar por elas. A praça pública não está conquistada ainda. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países que menos representação feminina tem dentro do legislativo. Nós ocupamos a 152ª posição no mundo. Há países supostamente mais conservadores do que nós, que têm mais mulheres no legislativo do que nós. Querem um exemplo? Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, tem mais mulheres congressistas, na verdade o dobro, do que no Brasil. Aqui no Brasil, nós somos aproximadamente 11% dos poderes legislativos. Na Arábia Saudita, elas são 19,5%. Sabe quem ganha da gente? Que tem mais mulheres na política? O Afeganistão. Acham que a nossa vida fica fácil assim? É evidente que vocês têm certeza que não. Porque nós não estamos refletidas naqueles grupos que vão nos governar. Nós estamos terminando o mandato de um presidente da República que foi colocado ali e que no dia que assumiu o governo teve a ousadia, a cara de pau, de formar um gabinete ministerial com 22 ministros, sendo que nenhum deles era mulher. Fora Temer. E fiquem tranquilas, eu não estou defendendo o PT, eu estou defendendo a democracia. E se nós temos que escolher direito, o mandato tem que chegar no final. Nós não podemos continuar resolvendo o país por impeachment. Nós temos que pensar nisso, com muita seriedade. Nós temos que pensar que nós precisamos ocupar espaço. E vou pedir uma coisa para vocês que eu vou repetir no final. Não vamos debater só a presidência da República. Vamos conversar a respeito dos deputados federais, ou melhor, das deputadas federais que nós precisamos ter lá? Um presidente não faz governo nesse país se ele não tiver trabalhando com o Congresso. E nós queremos um Congresso diferente, não queremos? Eu não quero ficar atrás do Afeganistão. Eu quero mais mulheres na política. Eu quero mais mulheres deputadas federais, mais mulheres senadoras, mais mulheres deputadas estaduais, mais mulheres prefeitas. Mas o que isso tem a ver com empreendedorismo? Tem tudo a ver. Não se iludam. Política tem tudo a ver com tudo. Sempre disseram para a gente, não se preocupe com isso, mas a gente tem que se preocupar. A praça pública é nossa. Nós pagamos tributos. Vocês não pagam impostos, empreendedoras? Caso não saibam, hoje, do ponto de vista da lógica do taxpayer, e sim, eu sou tributarista, da lógica de quem paga imposto, as mulheres sustentam a estrutura estatal, pau a pau com os homens.
ou periquita com os homens, melhor falando. Nós não podemos continuar fora deste espaço. Este espaço é nosso também. Queremos coleguinhas homens, mas os coleguinhas homens precisam lidar com as coleguinhas mulheres. O feminino não pode mais estar restrito ao privado. Ele não pode mais ser excluído dos poderes públicos. Quando nós estamos fora dos poderes públicos, coisas sérias acontecem. Um Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julga há alguns meses, numa Câmara de Direito Penal, em que se julgava um avô que estuprara a sua neta de 12 anos, eles julgam-no não culpado, porque a neta provocara o avô. É disso que estamos falando. Nós temos 360 desembargadores no Tribunal de Justiça de São Paulo, dos quais apenas 23 são mulheres. Isto acontece pelo país afora. O Tribunal de Justiça de Pernambuco tem 60 desembargadores, apenas um deles é mulher. O que fará esta mulher? Como falará? Como poderá pensar livremente? Agora, olha que interessante, gente. Percebam, vejam só que fenômeno histórico relevante que a gente deixa passar para trás. A empresa, gente, o ambiente empresarial, ele é, historicamente, o primeiro espaço público que é tomado pelas mulheres. É com a Revolução Industrial, numa segunda leva da Revolução Industrial, que as mulheres começam a ocupar o chão de fábrica, que as mulheres começam a sair da casa. Olha que interessante. Vejam a importância histórica da empresa, do empreendedorismo para a libertação das mulheres. Aliás, a origem do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, tem a ver com as lutas das operárias nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, lutando por melhores condições de trabalho. A elas era permitido trabalhar, voltavam extenuadas para casa, entregavam seu dinheiro dia para os seus homens, faziam comida, cuidavam da casa e deitavam-se na cama com esses homens. Está na hora de alguém também fazer comida do nosso lado, para que possamos trabalhar, para que possamos empreender. Ser tratada com igualdade. Eu não tenho nada contra homens. Absolutamente nada. Tive um pai maravilhoso que me tornou, junto com a minha mãe, isso que eu sou. Eu tenho um marido sensacional. Um casamento de 21 anos. Uso batom, salto alto. Mas eu exijo respeito. E eu pago imposto. E eu estou cansada de não estar lá em cima decidindo, ou eu ou qualquer uma de vocês, interferindo nos futuros dessa nação. É disso que se trata. Interferindo se nós vamos ou não vamos ter uma lei melhor para o microempreendedor, para a empreendedora, para a mulher que quer fazer carreira na empresa e não consegue passar do cargo gerencial para cima. É disso que se trata. Num segundo momento, o sufragismo vai de novo, né, como uma onda forte, criar espaço para que a gente ocupe ainda mais esse local público. A ida da mulher à urna é fundamental. E a violência é danada. Porque como fenômeno cultural, dificilmente a gente reconhece isto facilmente. Olhem aí as diversas formas de violência. Eu tenho certeza nessa sala que pelo menos uma dessas formas de violência vocês já tiveram que enfrentar. Vamos ler junta? E aí eu vou fazer uma pergunta no final. A violência física, alguém que te empurra, que te chuta, que te amarra, que te bate, te violenta, te passa a mão, pega no teu peito, ejacula no seu pescoço.
A violência psicológica de alguém que te humilha, te insulta pela tua condição feminina, te isola, te persegue, te ameaça. A violência sexual que te pressiona, que te exige práticas que você não gosta, que te nega a utilização do preservativo, que é direito teu. O corpo é teu. Este corpo é meu e o de vocês? É de quem? E te nega o direito a métodos contraceptivos, que pretendem retirar o direito ao aborto legal até nas hipóteses de estupro. A violência moral, a calúnia, a injúria, a difamação nas redes sociais, o revenge porn, o fio-fio, o palavrão dito pelas ruas brasileiras desta nação que tem que ser menos varonil. A violência patrimonial e econômica terrível, que controla o teu dinheiro, não te dá permissão para certas compras, destrói teus objetos, não te deixa trabalhar, te retira propriedades. Quem aqui não viveu uma única situação dessas ao longo da sua vida? Eu queria que levantasse a mão. De modo que este lugar de fala é nosso. Nenhum homem pode falar por nós. Nenhum. E é por isso que nós temos que estar lá, nos ministérios, nas secretarias de Estado, nas secretarias municipais, ocupando governos. E não é só na Secretaria de Direitos Humanos. Podem me chamar para o Ministério da Fazenda que eu boto as contas desse país em ordem em 2 anos. Só que eu não vou ser lembrada, eu sou mulher. E vocês não vão ser lembradas também, por mais competentes que sejam. Então, dá-lhe toque empreender. Vamos empreender. Eu empreendo há 27 anos. Foi a alternativa que eu encontrei. E que bom que tem empreendedorismo. Salva de palmas para Ana Fontes. Gente, para terminar, não existe mulher que goste de violência. Esqueçam isso. O que existe de verdade é isso aqui, ó. Existe mulher humilhada demais para denunciar. Existe mulher amedrontada demais para acusar. Existe mulher machucada demais para reagir. Existe mulher amedrontada demais para denunciar. Mulher pobre demais para ir embora. E sim, estudos estatísticos revelam que 45% aproximadamente das mulheres que se mantêm em situações de violência só ficam ali porque elas não têm reais condições econômicas, financeiras de sobreviver. Bora dar emprego para a mulher que está em situação de violência, combinado? Quais são os comportamentos que a gente recomenda quando a gente vai lidar com alguém que é vítima de violência? Acolher as mulheres, ter uma postura de acolhimento, não de crítica. Ouvir, às vezes o ouvir é tão importante para que a pessoa possa começar a estruturar um raciocínio crítico. Amparar, apoiar, acompanhar. E aí vem uma parte dessa história que é muito importante, gente. Nós não podemos nos omitir. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos admitir. Nós não podemos compactuar. Eu não vou ver uma advogada negra ser algemada e vou ficar filmando só. É uma pena que eu não estivesse no Fórum de Duque de Caxias. Porque ela era mulher e negra, afora a afronta a essa profissão que eu tanto amo. É disso que se trata. Este tipo de violência é sim contra a mulher. E para piorar, de mulher para mulher. Que a juíza era mulher. E aí, como é que fazemos os caminhos para a superação estrutural? Vamos para o lado positivo agora?
Empoderamento econômico, gente. Esse item é dos mais importantes. Vários programas encabeçados por ONGs e algumas poucas iniciativas do poder público têm trabalhado nesta questão do empoderamento econômico, né? Tentando criar alternativas concretas para a independência financeira, tentando incentivar o empreendedorismo, o empoderamento social, respeito genérico à condição feminina. Temos que ser respeitadas. E nós só queremos respeito. Respeitem a condição feminina. Não admitam desrespeito. Tem uma amiga que foi desrespeitada? Corajosamente, pegue no braço dela, olha lá a sororidade, e ajuda na reação. Fala para o interlocutor que ele não pode desrespeitar, que aquilo é um desrespeito. E você pode falar docemente, só não pode se calar. O estilo é seu, a mensagem é de todas. A educação de qualidade, ela é um instrumento importante, porque ela leva o ser humano às bases de raciocínio lógico, científico. É isso que nós precisamos, de ciência, de tecnologia. A educação sexual, conforme os parâmetros que são indicados pela ONU e pela Unesco. E sim, a gente tem que ter uma educação sexual de qualidade nas escolas. Nos países em que os programas propostos pela ONU e pela Unesco foram adotados, os índices de violência contra a mulher despencam, inclusive no ambiente de trabalho. Porque a violência é genérica. Por fim, o empoderamento político. Nós temos que ter mais mulheres ocupando os altos cargos dos poderes instituídos do Estado. Temos que cobrar do próximo governador, temos que cobrar do presidente da República, temos que cobrar do presidente da empresa. Por que não tem mulher? Vemos um seminário que não tem mulher? Onde estão as mulheres? Cadê as mulheres? Representatividade importa, igualdade importa. Ah, mimimi. Não tenho tempo para mimimi. Estou correndo atrás do preconceito. Mais mulheres no comando das empresas e da nação. Assim, a gente entra na rota certa e a gente supera esta inadmissível situação que nós temos no Brasil, em que uma mulher morre a cada 1h30 apenas por ser mulher, em que um estupro é cometido a cada 12 minutos, e em que 78% das universitárias brasileiras sofrerão, durante este ano, assédio sexual dentro da universidade. Basta. Mexeu com uma. Mais mulheres aonde? Obrigada.